Olá, hoje nós vamos conversar sobre signo. Essa vai ficar sendo a aula introdutória, a aula introdução, antes da aula 1, porque essa aula vai servir de base para quase tudo que a gente vai conversar daqui para frente. Então, é preciso entender o que é signo e linguagem. O signo pode ser definido como toda coisa que remete a outra coisa fora dela. Quer dizer, é um código, é alguma linguagem que substitui o real. E você fala sobre esse real através dessa linguagem. Por exemplo, se eu fizer um gesto, né? Peraí, vou fazer um gesto aqui. Peraí. Se eu fizer assim, é a minha mão. Aqui é a minha mão, continua sendo a minha mão. Mas nesse momento, a minha mão não está também remetendo para algo além dela? Está falando dinheiro. Isso é um símbolo gestual de dinheiro. Isso é um signo. Então ele remete a algo que está fora da matéria daquela linguagem. Toda linguagem, todo signo tem uma matéria. Por exemplo, eu estou falando palavras. Essas palavras são transmitidas para vocês através de sons que eu produzo e que vocês captam, né? Se eu tivesse na sua frente, eu produzia, você captava, ia ser o ar emitido por um aparelho fonador, emitindo ondas sonoras que chegariam ao seu ouvido. Entre nós agora existem os aparelhos de comunicação. Então, ele está sendo transformado em bits, está sendo lido e transformado de novo em ondas sonoras para você. Mas, de qualquer jeito, eu estou usando o som, e no caso da internet, os bits, do computador, os bits, eu estou usando o som para transmitir a mensagem. Esse som, para transmitir cada signo, por exemplo, eu falo a palavra dinheiro. Essa palavra, ela é um som que tem uma mensagem, traz uma ideia. Então, isso é o signo. Ele é uma matéria usada para transmitir uma ideia, né? Vamos para a biblioteca conversar. Então, essa matéria, quando ela é matéria de um signo, ela ganha o nome de significante. E a ideia que ele representa significado. Por exemplo, o som dinheiro, na palavra dinheiro, o som dinheiro é o significante. A ideia de dinheiro é o significado. E o dinheiro real é o referente. São as três partes do signo. Ele é um ser estranho porque ele tem um pé em cada mundo. Ele tem um pé no mundo semiótico, que é o mundo da linguagem. Semiótica é a ciência que estuda a linguagem. Ele tem um pé no mundo psicológico, porque ele é uma ideia que você tem. A ideia de dinheiro, por exemplo. E ele tem um pé no mundo fenomênico, que é o mundo que a gente percebe, material, porque é a coisa a qual ele se refere. Então ele é um ser que só funciona com um pé em cada mundo, né? Isso é muito... o mistério do signo eu acho que começa aí, entendeu? O signo é misterioso e ele é a grande força do homem, é o pensamento e a linguagem, né? Então, o signo, ele é essa matéria. Por exemplo, se eu escrever a palavra dinheiro, a escrita é o significante. Porque as línguas, elas têm semiótica falada e semiótica escrita, que é baseada na falada, mas ela é convencional, ela não é igual. Então, isso... o signo escrito é o significante, a ideia que ele representa é o significado, e a coisa que ele se refere é o referente, tá bom? Existem três tipos de signo. O signo natural, ele é a captação pelo ser vivo das características físico-químicas do fenômeno. Por exemplo, você acorda, está tudo molhado só na frente do seu prédio. Você pensa, o porteiro lavou, alguém lavou a frente do prédio. Mas você acorda, está um céu azul, mas a rua inteira o chão está molhado. Aí você pensa, choveu à noite. Você não viu a chuva, mas você viu o chão molhado que indica a chuva. Então, esse é um signo, porque o chão molhado representa algo que ele não é. Mas ele é um signo natural. Aqui, ou há 10 mil anos atrás, ou daqui a 10 mil anos, ou em qualquer outro lugar do mundo, o chão molhado pode representar a chuva. Esse tipo de signo natural se chama índice, da palavra latina, né, que significa indicador, né, dedo indicador, dedo índice. Então, ele indica, né, por exemplo, o cheiro de algo e a relação com esse algo. Você está sentindo o cheiro de uma comida gostosa, você não está vendo a comida,
mas está sentindo, você sabe que, que existe a comida que alguém está fazendo, tá? Então o cheiro não é a comida, mas ele indica a comida. Todo ser vivo usa signos. Ele tem que usar. O signo é o tijolinho da comunicação. Todo ser vivo se comunica o tempo todo, né? Não é só o ser humano. Mas a maioria dos seres, todo ser vivo usa índice. Raríssimos usam algum símbolo, mas não tem toda uma linguagem simbólica como o ser humano. Vou chegar lá. Mas, por exemplo, existe uma ciência que estuda a transmissão da informação para seres vivos ou naturais ou maquínicos. Então, que chama cibernética, criada por Norbert Wiener. Então, por exemplo, eu falo, você ouve, transmissão de pessoa para pessoa. Eu falo para o cachorro, vamos passear, ele dá um pulo. Então ele entende, de alguma forma, ele não fala português, mas ele entende a minha mensagem. Então houve uma transmissão do homem com o animal. Eu falo com a máquina. A máquina traduz o que eu estou falando ou escrevendo para a linguagem binária. Quando chega na sua máquina, ela traduz da binária para o português. Então existe aí uma comunicação do homem com a máquina, porque a máquina está decifrando e recodificando para a linguagem binária, ela manda para o outro computador, o outro decodifica e recodifica em linguagem binária para ele, depois em português para o usuário. Então existe a comunicação entre homens e máquinas. E mesmo entre vegetais, minerais, protozoários, por exemplo. Aquela experiência que fazem na escola, botam não sei se ainda fazem, ela é muito brucutu essa experiência. Bota uma planta crescendo, feijão que cresce rápido, por exemplo, mas assim, demora uns dias, né? Num lugar, numa sala que fica toda escura. E só tem um lugarzinho que tem uma fresta de luz. Ela vai crescer na direção da luz. Fototropismo. Ela é atraída pela luz. Ela está captando o signo da luz. O que ela quer da luz é a energia para fazer a fotossíntese. Mas ela capta o signo da luz para ir atrás da luz, assim como a gente capta o signo da comida. A gente vê que essa comida está gostosa, a gente cheira primeiro e vê se o aspecto está bom. A gente está captando signos. Passa na porta do restaurante, o cheiro é bom, a gente resolve almoçar lá, né? Os outros animais também têm signo de comida. Mas, para nós, o cheiro de churrasco é cheiro de comida. Para vaca, não. Agora, para vaca, o cheiro de capim é cheiro de comida. Então, depende, o uso é variável. Agora, todo mundo capta essas mensagens naturais, né, das coisas, decodifica e entende qual é a coisa. Os feromônios, que tanto os seres humanos quanto os animais têm, por exemplo. O cheiro do medo, que é um feromônio também. E os minerais, né? O cristal, se você partir um cristal, na natureza, ele está lá num lugar, e você parte, você quebra e tira aquele pedaço. Ele vai recompor igual o pedaço, porque ele recompõe como se fosse, entre aspas, um código genético. Ele tem o mesmo código cristalino, né? E isso acontece com vários minerais. E tem outras comunicações de minerais também, mas é muito complicado para falar agora. E protozoários. A ameba é um ser unicelular. E procarionte, ela não tem divisão dentro da célula. E ela procura alimento. Quando ela capta uma molécula, essa molécula pode ser três coisas. Pode ser indiferente, pode ser nociva ou pode ser alimento. Pode ser, por exemplo, seja silício, areia, não interessa comer. Pode ser que seja DDT, veneno, ela não pode comer. Ou pode ser que seja amido, alimento, ela pode comer. Pergunta, como a ameba sabe? Como é que a ameba sabe para ingerir? Ela só vai fagocitar se for alimento. Ela capta alguma informação daquela molécula em nível molecular. Ela capta a onda, né, a frequência de onda do alimento. Então ela tem na parede celular dela sensores para a frequência de onda do que ela deve comer, senão ela comeria qualquer coisa e não haveria mais amebas, entendeu? Então, os signos também podem ser convencionais, aí não são naturais, os outros animais não usam. O ser humano usa dois tipos de signos convencionais. Alguns dizem que nem chega a ser signo, ou que é sinais quase signos, segundo Charles Sanders Peirce,
que é o criador da semiótica. Semiótica é ciência que estuda o signo verbal e não verbal. Foi criada no início do século XX nos Estados Unidos. Sem um saber do outro, o Saussure criou a linguística em Genebra, na Suíça. A linguística estuda só o signo verbal. Verbal quer dizer palavra. Escrita ou falada é verbal. Então, é como um ovo frito. A clara é a semiótica. Ela implica estudo do signo não verbal, por exemplo, a roupa, o gesto, os sons, a expressão facial, a expressão corporal, o olhar, etc. E estuda o signo verbal, que é a gema, que está dentro, porque o verbal está dentro do não verbal. Então a semiótica estuda tudo, o signo verbal e o não verbal. E o Peirce fala que os ícones são sinais não sígnicos. Por exemplo, eu tiro uma foto sua, aí eu tenho essa foto. Não é você, mas lembra você. Um dia eu venho na aula, mostro a foto e digo, essa pessoa está aqui? Aí vocês dizem, não. Vocês não viram a pessoa, mas vocês viram a foto, que são tintas num papel, por exemplo, né? ou pixels numa tela. Mas vocês reconhecem, porque ela remete por semelhança. Então, o signo natural, o índice funciona por contiguidade. Quer dizer, uma coisa contínua à outra. Chão molhado, chuva. O ícone funciona por semelhança. Então, a foto ou o desenho daquele ser tem uma semelhança dos traços daquele ser. E o terceiro tipo de signo, só o homem, rarissimamente é usado fora do mundo humano. Ele é bem usado mesmo, muito usado pelo humano, que é o símbolo, que é a linguagem artificial, a linguagem simbólica. Funciona por convenção. Tudo que o ser humano usa é símbolo. Por exemplo, o homem tem que comer, mas para comer ele tem que aprender a pedir, ou a trabalhar, comprar, preparar, ou ir num lugar que vende, e a maneira de comer, etc., os modos, o que se come, o que não se come, etc., etc. Então existe todo um ritual com linguagens envolvendo o ato alimentar. Mesma coisa, o ato afetivo, reprodução, todas as coisas do ser humano naturais, elas têm uma linguagem em volta. O ser humano tem instinto também. O instinto é a programação, como o animal tem, o cachorro, é a programação comportamental genética. Está determinado no gene como ele vai se comportar. O cachorro sempre se comporta em condições naturais como um cachorro. Não precisa ensinar. O ser humano tem instinto também. Ninguém te ensina a ter fome. Mas ele não pode agir seguido pelo instinto, seguindo o instinto, porque ele vai ser considerado um louco, um anormal. Ele precisa aprender. Então, alguém que saísse na rua, tá com fome, agarra a comida de qualquer um e sai comendo, gostou de alguém, agarra e beija. Não, ele vai ter que aprender as linguagens e os lugares, as horas, os momentos, o ritual, para fazer, onde ele pode dormir, onde ele pode excretar, onde ele pode se alimentar, o que ele tem que fazer para se alimentar, onde ele pode, quem ele pode namorar, o que ele tem que fazer, todo o ritual, etc. Então, todo esse campo das linguagens é simbólico, porque ele não é natural, não está na genética, logo não vem na genética, como ele precisa aprender. Ele aprende a partir do momento, talvez, que está no útero, né? E a mãe já começa a falar para o filho, porque, você está grávida, ela começa a fazer carinho e a falar com a barriga. E vai fazendo isso. Primeira mamada, que ela é a mais importante, o bebê estava na felicidade total, é arrancado daquilo, sente o terror total, daqui a pouco sente a fome, que é um terror maior ainda. Ele foi tirado do útero, ele sente fome. E aí ele é aconchegado pela mãe, faz a primeira mamada, que tem todos os anticorpos e todos os nutrientes que o ser humano precisa. Tem na primeira... Não é para sempre, não, naquele primeiro momento. Quer dizer, não adianta a primeira mamada para alimentar para sempre, mas naquele momento ele vai ter todos os nutrientes, seja a mãe quem for. Mesmo que ela tenha uma alimentação ruim, o colostro, que é o primeiro leite, ele tem todos os minerais, todas as vitaminas, proteínas, e tem os anticorpos. Não é todos os leites depois é normal, mas o primeiro tem isso. É tipo uma vacina quando nasce. E a mãe fala. Então ela está desenvolvendo na criança duas inteligências. Quando ela fala com a barriga e faz carinho, quando ela fala com o bebê e faz carinho. Isso não é aquela teoria das inteligências múltiplas. Tem várias teorias das inteligências múltiplas. Tem uma mais famosa, mas essa que eu vou falar, eu que estou falando esses termos, tá? Não é exatamente o que ele fala. Que é o seguinte: existe a inteligência matemática, a inteligência
musical, espacial, linguística. Então, todas elas são importantes. Mas se você não for muito bom de matemática, você pode ser um ser humano maravilhoso e pode ter sucesso em outras coisas. Se você não desenvolver inteligência musical ou muscular para dança e esporte, também. Você pode ser ótimo em várias coisas e ser um ser humano ótimo. Agora, tem duas inteligências que todo ser humano precisa desenvolver. Se não desenvolver, ele não vai ser um ser humano normal, muito menos um bom ser humano. E vai ter dificuldade com tudo, que é a inteligência afetiva e a inteligência linguística. E as duas estão ligadas. E quando a mãe fala com a barriga, quando a mãe fala com o bebê e faz carinho, ela está começando a desenvolver nele a inteligência linguística e afetiva. Essa inteligência linguística está tão ligada com a afetiva que o ser humano só é totalmente ser humano quando ele desenvolve o lado linguístico. O cachorro tem a genética do cachorro, nasceu, o cachorro é cachorro. Você pega o cachorrinho para criar, ele vai ter todos os hábitos, todos os comportamentos, tudo que um cachorro tem que fazer. Um ser humano não, ele precisa, bebezinho não tem de cara. Ele precisa ficar de 15 a 20 anos, ele fica até 21 anos desenvolvendo o corpo dele. O corpo dele não está pronto até 21 anos. E ele fica... Eu vou dizer de 15 porque as pessoas estão muito avançadas agora, né? O modo social com as mídias e as relações que as mídias criaram e tal, e o acesso que as bebês e as crianças estão tendo, isso avança muito. O que tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado ruim, por exemplo, são meninas menstruando com 4 anos de idade. E doenças que crianças não tinham com pressão alta e agora têm, porque elas estão muito aceleradas, entendeu? Agora, o lado bom é que com 15 anos uma pessoa já está muito inteligente, entendendo muita coisa e tal. E isso, o ser humano precisa de 15 a 20 anos, a 21 anos, para desenvolver o aprendizado básico, desculpa o grito, o aprendizado básico do social, linguístico social, porque ele é infinito. Então você pode aprender a vida toda, você pode levar 200 anos aprendendo coisa, e quando chegar uns 200 anos você vai dizer, tem muito mais, entendeu? Você pode aprender, existem milhares de línguas, você pode aprender línguas, esportes, um novo jogo, nova fofoca, novo BBB, cada coisa que aparece, seja ela pequena ou importantíssima, uma ciência, elas são linguagens que a gente vai aprendendo. Como falar, como se vestir, como conversar, como ter amigo, como ter colega, como se comportar na escola, no trabalho, etc. Tudo são linguagens, tá bom? Então, isso é o campo simbólico. Que ele é um campo que, por exemplo, a abelha tem o simbólico. A abelha constrói, há 10 bilhões de anos, não sei quantos milhões de anos que a abelha constrói, como é igual. Então ela faz uma engenharia, mas uma só. Ela é diferente do ser humano. E ela vai, quando encontra a flor com néctar, ela volta e faz uma dança. E essa dança, quer dizer, ela movimenta o corpo de um certo jeito. Ela indica onde está a direção que está e a distância. As outras vão direto. Isso é um símbolo, porque ela está com o movimento do corpo dizendo onde está a flor. Mas é só isso que ela faz. Há 500 bilhões, milhões de anos ela faz isso. Só isso. Não. O ser humano faz milhões de coisas. Ele inventa novas linguagens o tempo todo. Você ensina, o papagaio não fala, ele só reproduz o som. A criança fala. Então ela tem a dupla articulação, quer dizer, dupla articulação, palavras montam frases, primeira articulação. Segunda articulação, fonemas, que é os sons, montam palavras. Você ensina para a criança, quero milho, ela repete, quero milho. Você ensina para o papagaio, quero milho, papagaio, quero milho. Amanhã teu filho fala, não quero milho, quero Big Mac. Né? E o papagaio vai ficar a vida inteira falando quero milho, porque o ser humano tem a dupla articulação. Então, o uso que ele faz das palavras é criativo. E ele é um engenheiro sempre. Ele constrói a realidade manipulando palavras e imagens na mente. Por exemplo, na pré-história, uma historinha que eu inventei. Tinha uma mulher de uma tribo que precisava atravessar um rio muito profundo, cheio de piranhas, era impossível. Tinha um lobo que também precisava fazer isso. Aí o lobo estava escondido. Nenhum dos dois podia atravessar, ela estava olhando o que fazer, caiu uma árvore gigantesca. E ela viu que a árvore ficou uma parte numa margem, outra parte na outra margem. Ela atravessou, voltou, chamou a tribo e atravessou. O lobo, depois que viu aquilo, também atravessou. Passou-se muito tempo, ela encontrou outro rio nas mesmas condições, não caiu árvore nenhuma. Mas ela fez um slide mental daquilo que aconteceu, por que eu passei no rio naquela vez?
e viu que tinha uma árvore no rio. Aí ela fez o slide mental das árvores que estavam ali, pegou o slide da árvore na mente, projetou em cima do slide do rio, fez assim com o slide da árvore, chamou a tribo, cortou a árvore, botou a árvore em cima do rio, inventou a ponte. Então o ser humano, ele é um engenheiro da realidade usando signos, palavras e imagens simbólicas ou naturais, né? Ele usa índices, mas usa principalmente símbolos. Então quando eu falo ponte, já não é um índice, é um símbolo, porque a palavra ponte é simbólica e a própria ponte é algo criado pelo ser humano. Agora, então não é um índice de como passar no rio, entendeu? Então o ser humano, ele tem essa especificidade de só se tornar totalmente ser humano quando ele aprende, introjeta o código verbal, que é social, que quer dizer, a língua da mãe, que vai dar para ele acesso a todos os outros códigos. A língua materna se chama sistema modelizante primário. É um sistema de signos, uma estrutura de signos que faz a modelização primária da subjetivação dele. Com ele, ele vai ter acesso a outros. Ele vai aprender todas as coisas. A mãe ensina boas maneiras, ensina higiene, ensina a se alimentar, ensina o beabá, ensina conta, ensina coisa na televisão. Ele vai aprendendo a vida toda. Ah, vou estudar russo. Aí você vai aprender um novo sistema de signos. Mas você só aprende mais um, porque você tem o primário. Ele te humanizou, tá bom? Isso é sobre signo e linguagem. Deixa eu ver, acho que já está bom. Eu preciso falar sobre tipos e sobre funções da linguagem, que vai ser muito fundamental para a gente entender tudo em língua e em literatura. Mas a gente fala no próximo vídeo, tá bom? Abraços, até a próxima.